Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NSS com vocês. Bom, galera, nesse vídeo bora falar um pouquinho sobre o Volta Redonda, tá? E também bora conversar um pouquinho sobre a declaração do Papelim sobre eventuais saídas. A gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Antes disso, peço pra você, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é importante pro crescimento do nosso trabalho e sua interatividade aqui. Já vai deixando seu like aí, você que já é inscrito. Você que não é inscrito, se inscreva. E deixe seu comentário também, que é importante pra gente, tá? Rapaziada, esse vídeo tem um patrocínio de Stembra. Se você não foi na Stembra, tá, o telefone tá na tela aí pra você. Entre em contato com a galera da Stembra pra você comprar o seu veículo e ganhar um desconto de R$ 1.000, tá? Então entre em contato com a galera da Stembra, o telefone tá na tela aí. E também, rapaziada, esse vídeo tem um patrocínio de JP Montador de Imóveis. Se você tá procurando um profissional para montar aquele imóvel que você comprou e você está com dificuldade, entre em contato com o JP, o telefone está aí na tela para você, só você dizer que é inscrito aqui no canal que você tem um desconto garantido, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, semana passada não, acho que segunda-feira, né? Foi o jogo entre Volta Redonda e Amazonas, se eu não estou enganado. Foi segunda-feira. Eu acompanhei esse jogo, tá? Do Volta Redonda. Aliás, foram dois jogos que eu acompanhei do Volta Redonda. Esse do Amazonas eu acompanhei ele por completo. Agora, o jogo entre Paysandu e Amazonas eu acompanhei só o segundo tempo. Eu não acompanhei o primeiro tempo. Paysandu e Volta Redonda. É o nosso rival lá. E eu posso falar uma coisa aqui pra vocês. Segundo os prognósticos, o jogo entre Clube do Remo e Volta Redonda é o que tem o maior favoritismo. No caso, o favoritismo pro Clube do Remo. E pelo que eu vi do Volta Redonda, nesses dois jogos, esses prognósticos estão corretos, tá? O Volta Redonda é um time tecnicamente muito inferior. Eu diria que está com boa parte do elenco da Série C jogando a Série B. Está cometendo basicamente o mesmo erro do Brusque ano passado, né? Não reforçou com muita qualidade, não sei se é também por questão financeira, pode ser também, e manteve uma base da Série C, daquela Série C de 2024, né? Que o Volta Redonda foi o grande campeão. E aí, eu preciso aqui falar para vocês sobre tudo isso, sobre os prognósticos, sobre o favoritismo. O favoritismo, ele só é dado antes do jogo. Começou o jogo, irmão, é 11 contra 11. O Volta Redonda tem total capacidade de vencer o Clube do Remo. É óbvio que as possibilidades são pequenas, mas tem condições porque o nome disso é futebol. Por isso o Clube do Remo não pode se dar o luxo de pensar que esse jogo é jogo fácil, é mamão com açúcar, é jogo que o Remo vai lá, vai fazer o papel dele e vai ganhar o jogo. Não. Vai ter que levar a sério como qualquer outro jogo de Série B. Vai ter que levar a sério. Pelo que eu pude ver de futebol apresentado pelo Volta Redonda, é um time que é muito frágil defensivamente. É muito frágil. Não tem uma organização no meio de campo e o ataque é um ataque ineficiente. Pelo menos nesses jogos que eu vi do Volta Redonda, tá? Eu posso dizer para vocês que seguramente ali está entre os 2, 3 times mais fracos da competição. Eu acho que o Volta Redonda ali, se conseguir escapar do rebaixamento, vai ser motivo de comemoração, porque o planejamento foi errado, foi até já admitido por diretores do Volta Redonda, né? O treinador também já falou sobre isso, sobre o time não estar preparado para jogar uma segunda divisão de Campeonato Brasileiro, mas temos que alertar o seguinte: o Volta Redonda venceu o nosso rival, que para muitos, inclusive para a torcida deles, é o melhor time da competição. Então, um time que vence o rival tem que ser dado sim com um grande alerta, porque é muito difícil de ganhar o rival hoje na Série B, muito difícil. Então, para você aí que tá achando que o jogo vai ser facílimo pro Clube do Remo, eu vejo um jogo difícil, até porque eu acho que o Volta Redonda vai vir para jogar por uma bola aqui em Belém, tá? Eu não vejo o Volta Redonda vindo para tentar surpreender o Remo de peito aberto, encarar o Remo de igual para igual, porque se fizer isso, sabe que o Remo tem um contra-ataque mortal. Agora, é um time que nós temos que ter toda a atenção possível. Não podemos vacilar contra o Volta Redonda, tá?
Até porque, depois desse jogo, nós temos um confronto lá em Maceió contra o CRB, que ontem eliminou o Santos, com grandes chances de vencer o jogo. Apesar de o Neymar ter entrado no segundo tempo, ter mudado totalmente a história do jogo, né? O Neymar é um jogador diferente, né? Mas o CRB teve grandes oportunidades de ganhar o jogo no tempo normal. Um estádio completamente lotado, né? O estádio Rei Pelé. Então, para o clube do Remo, é importante somar os 3 pontos contra o Volta Redonda e ter a possibilidade de jogar com o regulamento lá contra o CRB, né? Porque jogo lá vai ser duro, vai ser complicado, não vai ser fácil, tá? E a tabela do Remo depois desse jogo contra o Volta Redonda, ela não é uma tabela fácil, porque o Remo tem o CRB fora, o Operário em casa, que é o time que melhorou bastante na competição, o Atlético Paranaense lá no gramado sintético e o Paysandu pelo clássico Rei da Amazônia jogando em Belém. Então, meu amigo, não vai ter jogo fácil nessas 4 rodadas próximas depois desse jogo contra o Volta Redonda. Então, o jogo de amanhã é jogo para ganhar, é jogo para vencer, é jogo para entrar e fazer o resultado que tem que ser feito, que é a vitória, os 3 pontos, somar mais 3 pontos na competição. Bom, bora falar aqui sobre Sérgio Papelin, né? O Sérgio Papelin deu uma entrevista falando sobre possíveis saídas no time, né? E aí, o que tá rolando dessa entrevista é justamente o fato dele ter falado sobre o Ítalo e o Gabriel Martins. Segundo o Papelin, se chegar propostas para esses 2 jogadores, o clube do Remo não vai dificultar as saídas. Ele elogiou, inclusive, o Ítalo, falou que é um profissional dedicado dentro de campo, mas é perceptível o que todo mundo já está vendo, né? O Ítalo perdeu espaço no time do Remo. Aliás, eu falei isso aqui desde o início da temporada. Foi um erro ter renovado com o Ítalo. Mesmo o contrato dele sendo um contrato ali automático, de renovação automática, pela cláusula que tinha, né? Caso o Remo subisse, o Ítalo renovaria automaticamente com o clube do Remo. Era passível sim de sentar numa mesa com o Ítalo e negociar com ele uma quebra desse contrato. E aí o Remo pagaria um valor para ele e tudo. Mas aí o Remo optou por manter o jogador no elenco, acreditou que ele pudesse mostrar mais futebol, porque ele teve, de fato o Ítalo ele teve uma crescente daquela reta final da Série C, da reta final ali, do meio da temporada para a reta final da Série C. Ele fez gols importantes pra gente. Não podemos negar isso. Inclusive teve um torcedor que falou pra mim o seguinte: o Ítalo é o inútil dos gols importantes. Uma frase bem coisa assim. E eu sinceramente via o Ítalo como um jogador em fim de carreira, tá? Ano passado, como eu disse pra vocês, ele teve os gols importantes, que inclusive um deles nos deu o acesso, né? Jogada ali toda do Raimar com o Jadson. O Jadson dá um cruzamento para ele, ele bem posicionado dentro da área, faz o gol. Mas tirando isso, o Ítalo, em termos financeiros, ele deixou a desejar, né? O Remo pagou o maior salário para ele no ano passado, até outros jogadores da Série B chegarem. Ele era o maior salário no elenco, era o jogador mais badalado, mas o que se viu não foi a melhor performance, infelizmente. Sobre o Gabriel Martins, que é outro que foi citado pelo Papelin, é aquilo que eu falei pra vocês, né? É um jogador que está no clube do Remo, não ganha um salário pequeno, tá? Segundo informações aí, inclusive tem vídeo meu reagindo lá no canal do N, ele ganha 40 mil reais. Não é um salário pequeno. É um salário de no mínimo um atacante que entraria todos os segundos tempos do jogo. E tem time na Série B que tem bons atacantes que nem isso ganha. Então, é um jogador que tem um custo alto e que não entra em campo. O Gabriel Martins eu não lembro, eu juro pra vocês, eu tento recordar aqui, eu não lembro, mas eu acho que a última vez que ele entrou em campo pelo Remo foi no jogo contra o Criciúma. E nesse momento em que o Janderson ficou fora, eu acreditei que ele pudesse ter mais espaço. Não só ele, o PH também. Mas nenhum dos dois convenceu o nosso treinador. Tanto é que o nosso treinador teve que mudar o esquema para que ele não pudesse ficar improvisando tantos jogadores. Então, essa questão do Gabriel Martins, ela também é nítida. Ele é um jogador que o Remo contratou, poderia ter sido mais, eu posso dizer, aproveitado ou tido mais oportunidades, mas eu acho que em campo, dentro de campo, ou pelo menos nos treinamentos, o Gabriel Martins não convence. E
é um jogador que provavelmente vai deixar o clube nesse final de temporada aí, pelo menos nesse meio de temporada, tá? Ele não deve ficar até o final da temporada. Então é um jogador que eu acredito que vai deixar o Remo, assim como o Ítalo também. O Ítalo provavelmente deve ter propostas de outros clubes. Então, provavelmente a saída desses dois jogadores deve acontecer já nessa janela que vai abrir no dia 2. E aí vai chegar o Davó, segundo o que o Papelim falou, mais um ponta. E segundo também informações, mais um volante de contenção. 3 contratações nessa janela que vai abrir agora, uma janela bem curta. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí o que vai acontecer, quais são esses jogadores. A possibilidade do Remo tirar jogadores de clubes da Série B é agora, né? Tem jogador que ainda não fez 7 jogos. Depois que boa parte desses jogadores fizerem os 7 jogos, aí, meu amigo, não tem mais como contratar jogadores oriundos da Série B. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.